Deus, em nome de Jesus Cristo, entregamos a vida do pastor Danielson em suas mãos. Unge os lábios dele, para que for sair dele, Senhor, seja o Espírito Santo falando conosco. Queremos ouvir a tua voz, a voz do Eterno nessa manhã, e pedimos, ó Pai, em o nome de Jesus Cristo, fala conosco, nos edifique, que a tua palavra venha nos consolar, nos exortar, nos ensinar, nos consolar, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Querida igreja, convido em pé a abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 20. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mateus 16, do versículo 13 ao 20. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Meu Senhor e meu Deus, obrigado pela tua palavra. Pedimos que tu venhas revelar espírito e vida por trás da letra, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, igreja? Igreja, ontem era dia do psicólogo, dia 27 de agosto é dia do psicólogo. E durante o dia do psicólogo eu estava lembrando, que a função dos psicólogos, eu sou psicólogo, embora esteja em função pastoral, sou teólogo também, mas psicólogo inicialmente. A função do psicólogo é justamente ajudar as pessoas a encontrar a própria identidade, conhecer a si mesmo para poder tomar as rédeas ou as chaves da sua vida. Ninguém consegue ligar nem desligar nada na sua vida, ninguém consegue abrir nenhuma porta na sua vida pessoal, na sua vida profissional, se não souber quem é e se não souber qual é o seu propósito. Mas aqui, Jesus mostra uma coisa interessante, e eu acho esse texto tão psicológico, uma opinião minha, porque tem várias coisas que a gente não percebe no texto. Olha só, Jesus pergunta para os discípulos dele, ele está numa viagem missionária, os discípulos estão acompanhando ele numa viagem missionária, e daí Jesus, talvez tenha sido na hora da janta, não foi uma pregação, ele estava conversando assim: e aí, vocês estão aí, meus discípulos, vocês estão aí no meio do povo, vocês têm me acompanhado nas viagens, têm conversado com as pessoas que vêm para minhas pregações, o que o povo diz a meu respeito? E todas as coisas que o povo dizia a respeito de Jesus eram coisas boas. Olha só. Uns dizem que tu é João Batista, aquele que tinha sido morto, que ressuscitou. Aliás, pensando que João Batista tinha ressuscitado, e João Batista era muito querido pelo povo. Não, outros dizem que tu é maior que João Batista, outros dizem, porque eles achavam que João Batista era menor que Elias. O maior profeta deles, eles tinham Elias como o maior profeta, depois de Abraão. Daí eles dizem assim: não, tem gente que diz que tu é Elias que ressuscitou e voltou. Não, mas outros gostam muito das tuas pregações e diz que tu prega que nem Jeremias, que tu deve ser Jeremias que ressuscitou. Ou algum dos outros profetas que ressuscitou. Eram tudo coisa boa, mas todas
pessoas estavam erradas. Nem sempre aquilo que parece bom é o certo. As pessoas falaram coisas boas de Jesus, mas estava errado. Eu afirmo para vocês que assim como os discípulos viram isso, que as pessoas falavam coisas boas de Jesus, elogiavam Jesus. Olha, esse homem tem poder, o mesmo poder de Elias. Esse homem tem a mesma ousadia de João Batista. Ele deve ser João Batista que ressuscitou. Não, ele tem o poder de Elias. Ele deve ter o Elias que ressuscitou. Ah, não, ele prega tão bonito que parece Jeremias. Deve ser Jeremias que ressuscitou. Eram tudo palavras bonitas. Estavam elogiando Jesus, mas todos estavam errados. E eu digo que para essas pessoas que comparavam Jesus com profetas, eram pessoas que estavam dentro da religião, eram pessoas que estavam dentro das sinagogas, nos templos, cultuando a Deus, provavelmente desde criança, e mesmo assim não sabiam quem era Jesus. Hoje em dia, infelizmente, na nossa igreja, nas nossas igrejas, né? Quando eu digo a nossa igreja, não estou falando igreja metodista, congregação Canhada Funda. Não, estou dizendo a igreja no mundo. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja desde criança, que acham, que falam, Jesus, e eu percebo isso todo ano, quando as pessoas dizem assim, coitadinho de Jesus, foi crucificado injustamente, coitado, sofreu tanto. Não, ele não foi um coitado, ele se sacrificou. As pessoas que dizem isso, ou que dizem assim, silêncio nessa sexta-feira santa, porque Jesus morreu. Jesus não está morto, Jesus está vivo, ele venceu a morte. A gente lembra que numa sexta-feira, ele se entregou em sacrifício por nós, mas ele não morre mais. O menino Jesus te ilumine. Que menino Jesus? Não existe mais menino Jesus. Jesus foi menino. É a mesma coisa que dizer a menina Daiane, a menina Helena. A Helena foi menina, mas não é mais. E Jesus não é mais menino. E as pessoas até falam coisas bonitas. O menino Jesus te ilumine. Quem é esse? Algum menino que se chama Jesus. Eles falam coisas bonitas, mas falam coisas erradas. No entanto, e todos os discípulos dizendo, né? E daí Jesus pergunta assim, tá bom, então vocês ouviram que falaram de mim. E tu, e vocês meus discípulos, que estão me acompanhando há 3 anos, quem vocês dizem que eu sou? Todo mundo ficou quieto, ficou com vergonha. E é muitas vezes assim, quando a gente pergunta, quando Deus nos questiona, a gente fica com vergonha de responder, com vergonha de errar. Pedro teve a ousadia. Se ele tivesse errado, Jesus ia perdoar, mas ele não estava errado. Pedro, em vez de responder, em vez dos outros responderem, ou todos responderem, Pedro teve coragem e proclamou a fé dele. Ele disse, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu não é Jesus, tu não é um profeta que ressuscitou, ou um profeta, como estão dizendo, profetas estão reencarnando. Reencarnação não tem nada a ver com a Bíblia. Quando Jesus reencarnar, quando Jesus nascer de novo, Jesus não vai reencarnar e não vai nascer de novo. Jesus vai voltar adulto, como ele está em glória para cá, quando ele voltar. E Pedro responde, não, Jesus, esse povo está errado. Tu não é um profeta simplesmente, ou um profeta que ressuscitou, ou um profeta que reencarnou. Não, tu és o Messias, tu és o Cristo, tu é o Filho de Deus, tu é Deus, Jesus. E Jesus se vira para Pedro e diz, tu é feliz, tu é abençoado. E olha só como é que ele chama. Ele não chama de Pedro, que é o apelido que ele deu. Ele chama de Simão Bar Jonas. Jonas era o nome do pai de Simão. Então, Bar Jonas quer dizer filho de Jonas. Simão Bar Jonas. Eu já vou explicar por que Jesus, em vez de chamar Pedro pelo apelido, Pedro,
chamou pelo nome completo, Simão Bar-Jonas. Já vou explicar por quê. Porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Esse versículo tem a ver com o último. Foi meu Pai que está no céu. Versículo 20. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Por que Jesus vai dizer isso? Jesus disse, Pedro, tu está certo, eu sou o Cristo. Pedro, tu está certo. Eu sou o Filho de Deus. Pedro, tu está certo, eu sou Deus também. Mas não contem para ninguém. Por quê? A resposta está aqui. Porque Jesus quer que nós recebamos essa revelação de Deus. Ninguém consegue entender quem é Jesus, a não ser que busque Deus. Porque Deus revela. A gente não sabe quem é Jesus estudando o livro de história. Eu digo isso de cadeira, porque eu era ateu e conhecia a Bíblia. Eu era ateu e lia a Bíblia. Ateu é aquele que não acredita em Deus, não acredita no diabo, não acredita em religião, não acredita em nada. Isso que se chama ateu. Eu era ateu, eu não acreditava em Deus, eu não acreditava no diabo. Que religião é essa? Não, o ateu não acredita em religião nenhuma. O ateu não gosta de religião nenhuma. E eu li a Bíblia, mas como eu não entendia o Espírito Santo, como eu não aceitava o Espírito Santo na minha vida, eu podia ler. Ninguém vai conhecer Jesus se o Espírito Santo não revelar. Por isso que Jesus vai dizer assim, não contem para ninguém. Porque senão até vai ter seguidor meu vindo atrás de mim porque vai querer milagre. E não quero que me sigam porque querem milagre. Eu quero que me sigam. E hoje tem isso, né? Faz assim, olha, vem para a igreja porque Jesus vai te dar um emprego. Vem para a igreja porque Jesus vai curar a tua doença. Vem para a igreja que Jesus vai te dar um casamento. Vem para a igreja que Jesus vai resolver a tua vida. E as pessoas vão para a igreja não para mudar de vida, mas para comprar alguma coisa de Jesus. Porque não receberam uma revelação de quem Jesus é. E por isso que Jesus diz, não contem para ninguém que eu sou Messias. Deixem que eles descubram. Deixem que eles descubram. Deus quer que nós descubramos quem é Jesus. E quem descobre quem é Jesus é bem-aventurado, é abençoado. Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Por que Bar-Jonas? Bar-Jonas quer dizer filho de Jonas. E quem é Jonas na Bíblia? Jonas na Bíblia é um profeta. Compararam Jesus com um monte de profeta. Compararam com Elias, com João Batista, compararam Jesus com Jeremias e com outros profetas. Ninguém comparou Jesus com Jonas. Por quê? Porque Jonas era um profeta que não queria profetizar. Jonas era um profeta que não queria compromisso com o seu ministério. Jonas tinha um chamado de profeta, mas ele dizia, eu não vou me envolver nisso. Jonas tinha um chamado de profeta, mas ele dizia, não adianta fazer nada, ninguém se converte. Jonas tinha chamado de profeta, mas preferia ficar deitado, assim pensando, esse mundo está perdido mesmo. Não tem mais o que fazer, melhor é fechar essas igrejas. Jonas era assim. Jonas era um profeta que não queria profetizar. Jonas não era pai de Simão. Esse Jonas, profeta, é bem antigo. É lá do Antigo Testamento. E o pai de Simão era agora, né? Era agora no Novo Testamento. Mas Jesus chama Simão Bar-Jonas, porque a palavra filho significa pai, significa pai, mas significa também mestre. Simão Bar-Jonas, porque Simão também negou a Jesus. Jesus disse assim, Simão, filho dos profetas sem responsabilidade. Simão, imitador dos profetas que não tem compromisso. Ele começa puxando a orelha de Simão. Ninguém nota isso. Mas quando Jesus sempre chamava Simão de Pedro. E lá pelas tantas dizia, olha, Simão Bar-Jonas. Eu acho que talvez os outros discípulos nem tenham percebido. Mas Simão percebeu. A puxada na orelha. Porque não foi assim de uma hora para outra. Simão era todo de falar, né? Simão Pedro era todo de falar. Não, eu vou...
olha, se alguém chegar perto de Jesus, eu mato, eu corto. E na hora que prenderam Jesus, Simão deu no pé. Papudo. Como é que é? Era chamado Simão Pedro, mas devia ser chamado Simão Garganta. Porque o cara era de papo, mas não fazia nada. Então Jesus começa a dizer assim: Simão, filho dos profetas irresponsáveis. Simão, imitador daqueles que tem chamado, mas não cumpre. Deus te abençoou. Porque Deus te revelou quem eu sou. E por causa dessa tua declaração de fé, o Júlio está se preparando para declarar a fé dele. Olha a importância. E nessa tua declaração de fé, Pedro, por isso eu digo que tu é pedra, tu não é Bar Jonas, tu é pedra. Tem uma tradução que diz que Jesus teria chamado, dito assim, tu é um cascalho. Mas sobre esse cascalho, qual cascalho? Qual pedra que Jesus está falando? Tu és, esse é um cascalho, Pedro, Kefa, cascalho. Mas sobre esta pedra, ou seja, qual pedra? A confirmação, a profissão de fé, edificarei minha igreja. Uma verdadeira igreja é edificada quando o povo reconhece quem Jesus é. Uma verdadeira igreja é edificada na profissão da fé contínua de que Jesus é o único Messias, Jesus é o único Cristo, Jesus é aquele que há de vir, não existe outro Salvador, é Jesus. E Jesus é Filho de Deus. Jesus, não existe nada maior do que Jesus. É assim que uma igreja é edificada. Quando uma pessoa recebe do Espírito Santo essa revelação. Nessa manhã nós somos convidados a pedir ao Espírito Santo que nos revele quem é Jesus. Porque sabe que depois ele chama a atenção, olha, tu é imitador dos profetas fujão, tu é imitador das pessoas que não assumem seu ministério, mas tu é bem-aventurado. E por isso, por declarar essa tua fé, por tu ter tido coragem de declarar a tua fé, que eu sou o Messias, a igreja vai ser edificada a partir disso. Mas mais, aqui ele está falando de toda a igreja, ele não está falando de Pedro. Dar-te-ei as chaves no reino dos céus, o que ligares na terra será ligado no céu. Não é para Pedro, porque daí se fosse Pedro, Pedro morreu, pronto, agora acabou. Não foi para Pedro que Jesus fez isso. Jesus está dando a todos aqueles que compõem uma igreja que reconhece Jesus como Senhor. Jesus como Salvador. Jesus não é um profeta. Jesus não é um mestre. Jesus não é um professor. Jesus não é uma lenda. Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. E quando a gente assume essa postura, a igreja é edificada. E a igreja daí tem poder para abrir portas. Quando a gente reconhece quem Jesus é, Jesus, o próprio Espírito do Senhor diz quem nós somos. Sem conhecer, ontem dia dos psicólogos, sem a gente conhecer a nós mesmos, a nossa vida está perdida. As coisas não andam, a gente precisa saber quem a gente é. Pois aqui, Jesus revela a Pedro quem ele é. Olha, tu é filho dos profetas, mas também estou te transformando numa pedra. Tu é filho dos profetas fujões, que não tem responsabilidade, mas tu recebeu essa revelação. Então agora tu tem poder para ligar e desligar. Tu tem poder para orar por mim. Tu tem poder para pedir. Tu tem poder para mudar a tua vida, Pedro. Assim como a igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, o que é a porta? A porta é aquilo que protege, né? Então a porta está fechada, né? A porta está aqui fechada, o inferno está aqui desse lado, a igreja. Então, vamos supor que tem alguém na tua família que está nas trevas, está no vício, está atrás dessa porta, atrás da porta do inferno. Mas se tu sabe quem Jesus é, e Jesus se revelou para ti, e ele já disse quem tu é, tu pega e arromba a porta do inferno e tira aquele teu familiar que está no vício.
e traz para a luz. A porta do inferno não resiste a quem sabe quem Deus é. A quem Jesus, a quem o Espírito Santo revela. Nós somos convidados nessa manhã, igreja, não para ser um grupinho que diz, Jesus fala coisas bonitas. Até os ateus dizem isso. Eu era ateu e eu gostava do que Jesus falava. Nem por isso Jesus me salvou nessa época. Eu conheço muitos ateus, porque como ateu, eu era muito amigo de ateus. Eu conheço ateus até hoje. E eles gostam do que Jesus dizia. Eles falam coisas boas de Jesus. Mas Jesus não era um profeta, Jesus não era um mestre. Jesus é o Messias e o Filho de Deus vivo que continua vivo. Uma igreja que não reconhece que Jesus está vivo, não é uma igreja. Pode ser ONG, pode ser partido político, pode chamar de clube, pode chamar do que quiser, mas não é uma igreja. Uma igreja se edifica na certeza, na revelação do Espírito Santo, que Jesus é o Messias que venceu a morte. E o que ele fazia no passado, ele continua fazendo para todos aqueles que têm o Espírito Santo a ponto de pedir e ser ligado no céu. Aquilo que foi pedido. Que a gente não seja como aqueles que viam Jesus pregando e dizia, olha como ele prega bonito. Acho que foi Jeremias que reencarnou. Não existe reencarnação, gente. Não existe reencarnação. As pessoas que acreditam em reencarnação, a gente tem que orar por elas, elas estão iludidas. Elas pensam que estão... Não é para a gente brigar com elas, não é para a gente xingar elas. É para a gente orar por elas porque elas estão iludidas. Deve ser João Batista que foi morto, mas ressuscitou. Jesus é muito mais. Ele continua vivo. E quem recebe essa revelação, o Espírito Santo também testifica quem nós somos. Pedro chamou Jesus de Filho de Deus. Jesus disse, olha, tu era filho desses profetas, mas agora tu é pedra na igreja. Agora tu faz parte do reino de Deus. Agora tu também é filho de Deus, Pedro. Filho de Deus é quem reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Se torna filho de Deus também. E daí, junto com Jesus, no nome de Jesus, tem direito a arrombar as portas do inferno e saquear do inferno aquele familiar que está perdido nas drogas, aquele familiar que está perdido na imoralidade. Tem o poder no Espírito Santo de ligar chaves na sua vida e a vida passar a funcionar como deveria, a abrir portas que estavam fechadas no poder da fé. Isso é uma igreja viva, que segue a um Deus vivo, alicerçado nessa fé. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Psicólogo, sim, precisa ser levado quando a gente está passando por uma crise difícil. É importante buscar ajuda psicológica. Mas a maior abertura da mente que a gente pode ter é ter uma revelação de quem Deus é, de quem Jesus é, para que Ele revele quem nós somos e entrega na nossa mão as chaves da nossa vida. Amém? Vamos orar? Coloque a mão no coração e vá pedindo assim a Deus essa revelação. Meu Senhor e meu Deus, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra. Pai amado, da mesma maneira que tu revelaste a Pedro quem ele era, mostra, Senhor. Se nós temos sido imitadores de profetas irresponsáveis, temos sido imitadores de ministros medrosos que não cumprem a sua função, perdoa-nos, Senhor, e nos dá uma oportunidade de sermos rocha. Dá-nos, Senhor, a oportunidade de nós mudarmos nossa vida. Pai amado, revela quem nós somos, mas primeiro revela quem Jesus é. Que o Espírito Santo revele, Senhor, a cada um de nós quem é Jesus. Muito mais do que um líder ideológico, muito mais do que um mestre, muito mais do que um profeta do passado, muito mais do que um mártir. Que a gente possa ver Jesus com os olhos que Deus quer,
Jesus, o Messias, o Rei, aquele que continua reinando sobre todos aqueles que se curvam diante dele. Que possamos, Senhor, ter essa revelação e sermos abençoados. Dá-nos, Senhor, as chaves do teu reino, para que a gente possa retomar nossa vida e dirigir nossa vida conforme a tua palavra. Dá-nos, Senhor, faz de nós tua igreja, para que as portas do inferno não resistam quando a gente for restaurar aquilo que o inferno nos roubou. As maldições que foram lançadas contra nós não resistam ao poder do santo nome de Jesus. A imoralidade que tomou nossas vidas ou a vida daqueles que a gente ama não resista quando a gente invocar o nome de Jesus. Que tudo aquilo que o inimigo roubou de nós não resista diante do nome de Jesus que está sob a tua revelação em nossas vidas. Mostra quem nós somos em ti, Senhor, para que nós possamos ser luz e sal agora, em nome de Jesus. Amém.